pessoal, eu me chamo José Cláudio Rocha, sou advogado, economista e professor titular da Universidade da Bahia. Trabalho em vários pontos da nossa universidade, que é uma universidade multicamp, mas basicamente eu sou vinculado ao Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, campus 19 Camaçari, estou lá desde 2002, coordeno na universidade o Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades, que é um centro de pesquisa multiusuário e multidisciplinar, voltado para atender a população e, sobretudo, trabalhar com popularização da ciência, trabalhar com incubação de empreendimentos econômicos solidários e trabalhar com a aceleração de produtos e negócios, né? Eu estou hoje aqui para falar com vocês sobre o projeto da Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Criativa. E aqui no estado nós temos o plano estadual de fomento ao empreendedorismo de negros e mulheres, que é a Lei 13.208 de 2014, de 29 de dezembro de 2014, que vai instituir esse plano estadual de fomento ao empreendedorismo de negros e mulheres. E nós apresentamos o projeto ao CNPq, né? Foram 2 projetos até agora, um primeiro projeto de 3 anos, um segundo projeto de 2 anos, e nós temos já perspectivas de novos projetos para 2020. A incubadora tecnológica ela funciona como um laboratório do Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades, o centro que eu dirijo, e dessa forma ela tem um suporte da universidade para funcionamento, como água, luz, telefone, internet, um espaço para funcionar. Nós funcionamos na Ladeira do Carmo, número 37, Santo Antônio, em Pelourinho, que funciona como uma espécie de polo, uma espécie de centro de convergência desses grupos, né, desses coletivos e redes de pessoas negras e mulheres que buscam na inovação, que buscam no empreendedorismo uma alternativa, primeiro, de sobrevivência e segundo, de melhora da condição de vida das pessoas. Esse trabalho ele teve início, nós selecionamos a partir de uma série de pesquisas, a partir de uma série de diálogos com a comunidade, 7 inicialmente redes, né, para participar desse trabalho conosco, que teve 3 objetivos básicos. O primeiro objetivo foi trabalhar com a formação, a informação e o empoderamento desses grupos aqui no estado, né? As pessoas precisam saber onde estão seus direitos, quais são seus direitos, como exercer esses direitos, a quem recorrer quando esses direitos não são respeitados. Há muita desinformação. A desinformação ela contribui para que essas pessoas não consigam chegar até as políticas públicas, chegar até os fundos públicos, chegar até os editais que foram pensados e planejados para atender justamente esses grupos, né? Então essa foi a nossa primeira missão, trabalhar com formação. A própria CAPES, que é uma instituição voltada para o aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, trata e nos coloca a nossa primeira missão, trabalho de informação. Informar a população e também trazer cursos de formação dentro daquilo que é necessário para que essas pessoas possam desenvolver seu trabalho. O segundo objetivo nosso foi dotar esses grupos de uma infraestrutura mínima para que eles pudessem desenvolver seus próprios projetos. Com o apoio do CNPq, nós conseguimos comprar computador, impressora, pequenas máquinas fotográficas, também caixas de som para que eles pudessem fazer suas reuniões coletivas e dessa forma eles pudessem começar a pensar seus projetos. Nós queríamos gerar autonomia desse grupo, já que nós trabalhamos com uma metodologia chamada abordagem baseada em direitos humanos, o Human Rights Based Approaches, e trabalha com foco, primeiro, no empoderamento da sociedade civil, para que ela possa cobrar junto ao Estado as políticas públicas, e junto ao Estado com a formação de gestores no sentido da prestação de contas, no sentido da transparência, da governabilidade dessas políticas. Então nós trabalhamos com essas 7 redes. Ao longo do processo outras redes foram se aproximando, chegamos a atingir centenas de empreendedores, porque cada rede dessa é formada por muitos empreendedores e por esse motivo nós optamos por capacitar essas redes, né? Capacitar as lideranças das redes como multiplicadores para que o trabalho ele possa ser difundido por dentro de toda a rede.
E o terceiro objetivo, além de fortalecer essa questão do fortalecimento institucional, de ter equipamentos para poder desenvolver seus próprios projetos, o terceiro objetivo foi a construção de uma metodologia, né, tanto de uma epistemologia como de uma metodologia de trabalho que dê suporte ao empreendedorismo de pessoas negras e mulheres que são diferentes, né, do empreendedorismo tradicional que é pensado e é proposto e definido pelo Estado. O Estado tem uma compreensão de empreendedorismo que nem sempre é a compreensão que esses grupos pretendem. Eles têm suas próprias formas de empreender, de pensar seus projetos, de construção de suas ideias, né? E nós buscamos formas de enquadramento dessas formas e alternativas de empreendedorismo dentro das políticas públicas de Estado. Citando como exemplo, por exemplo, o grupo de artesãs da engomadeira que tomou a decisão de não se institucionalizar, não tem interesse em CNPJ, elas não têm interesse em ter uma associação formalizada, mas elas querem ter o capital social de uma organização onde elas produzem artesanato e levam esse artesanato para venda em feiras. Esse é primeiro um processo de construção de uma autoestima, de construção de uma coletividade, né, de um sentimento de pertença, muito mais do que pensar em formar e desenvolver negócios. Então nós trabalhamos com todas as perspectivas, assim como nós temos músicos também que buscam no empreendimento, professores de música, músicos que buscam transformar sua arte em algo que possa um dia trazer recursos, formar plateias e que tenha uma perspectiva maior. Nosso trabalho é um trabalho de assessoramento a esses grupos, de esclarecimento de quais são as políticas públicas, mas o protagonismo é dos movimentos sociais e populares. Nós recorremos também à pesquisação, que é a base do nosso trabalho, que tem basicamente 4 movimentos: olhar, né? Conhecer os objetos, pensar alternativas, agir e depois sistematizar todo esse processo. O trabalho de assessoria foi feito regularmente, semanalmente, às quintas-feiras à tarde. Nós nos reunimos no Fórum de Empreendedorismo e Turismo de Negros e Mulheres, né, para discutir os problemas, as pautas que os movimentos traziam. Nós utilizamos uma metodologia em direito chamada Design Think Jurídico, onde nós não levamos nenhuma ideia pronta. Os grupos trazem os problemas, a equipe faz um briefing, né, faz um documento inicial, se debruça sobre a questão, busca alternativas, volta, discute com o grupo e busca implementá-las, né, no próprio centro de pesquisa. No momento, por conta da pandemia, nós estamos trabalhando no modelo online, mas mantendo as atividades e, sobretudo, apoiando os grupos no sentido de que eles possam ter equipamentos para fazer esse contato virtual, para que eles tenham, por exemplo, caixas de som para fazer as suas lives. Apoiamos grupos no sentido de que eles conquistassem 1000 inscritos no YouTube para permitir que eles fizessem as lives. Então nós temos 3 diretrizes básicas. A primeira, que é popularização da ciência e empreendedorismo, é uma dimensão básica. A segunda, a incubação desses empreendimentos econômicos solidários que nos procuram. Nós não costumamos lançar editais públicos, mas nós divulgamos nas redes sociais e esses grupos chegam através de outros grupos, né, no boca a boca mesmo, que eles vão chegando, nós discutimos com eles as condições de funcionamento desse trabalho e implementamos um projeto de atenção a esses grupos que pode ir de 2 anos até 4 anos. 2 anos um prazo mínimo, 4 anos um prazo máximo para que haja a graduação desses grupos e outros grupos que já passaram, que já se graduaram. Vou dar um exemplo aqui do Grupo Cultural Swing Prosa, que já hoje é uma produtora cultural, a MNB Produções, que já vem desenvolvendo seus trabalhos em Salvador. Eles nos ajudam hoje com os novos grupos. E isso tem sido interessante porque nós temos formado uma grande rede de solidariedade, de troca de conhecimentos, de conectividade, de participação e de construção de um modelo de empreendedorismo de negros e mulheres aqui no estado da Bahia, sabendo que o nosso estado é um estado de maioria negra, 80% da população, mais de 80% da população é negra ou parda, segundo dados do IBGE. Então, dessa forma, nós prestamos atendimento na região metropolitana. O nosso centro de pesquisa ele tem
uma amplitude de todo o estado da Bahia, né? Nós temos pessoas de todo o estado da Bahia trabalhando. Hoje no centro de pesquisa nós temos voluntários que trabalham nesse projeto. São cerca de quase 100 pessoas que trabalham nos diversos projetos, né? O nosso laboratório é justamente a incubadora, mas existem 10 laboratórios no centro de pesquisa, como o Observatório da Educação, como o Laboratório de Áudio e Sonorização, o LASO, que ajuda os grupos a desenvolver seminários, cursos. Quando falta o som, eles recorrem ao nosso Laboratório de Áudio e Sonorização. Nós temos o LINDO, que é o Laboratório de Imagem, Memória e Documentação. Hoje nós já temos cerca de 70 vídeos produzidos no YouTube, temos documentários produzidos. Nós vamos fazer agora mini-docs sobre o trabalho e o empreendedorismo de mulheres negras. O nome do projeto é Como as Mulheres Negras Movimentam a Economia na Bahia. Esse é o projeto que nós estamos lançando agora no dia 20 de novembro de 2020, onde nós vamos trazer essas mulheres empreendedoras para mostrar coisas que a pesquisa já nos diz. Que as mulheres são que mais empreendem, que elas estão ajudando no sustento da família, não só ajudando, muitas vezes assumindo o sustento da família, da sua tripla jornada, né, de todo o empenho que elas têm e essa vocação para o empreendedorismo que as mulheres demonstram hoje. E nós queremos mostrar isso diante das várias formas que se tem aqui no estado da Bahia, repensando essa epistemologia do empreendedorismo, porque a gente não pode confundir o empreendedorismo com uma noção que nós temos hoje comum nos livros de administração e de economia, que articulam isso com uma visão muitas vezes neoliberal, uma visão muitas vezes capitalista, que não é compatível, podemos dizer assim, com a ideia de economia solidária. Nosso projeto é de uma economia solidária baseada na solidariedade, onde a solidariedade, a produção em rede, é o grande motor dessa economia. Nós partimos do princípio de que não há como defender direitos humanos, não há como defender a cidadania, não há como defender a dignidade da pessoa humana, como nós fizemos muito no passado e fazemos até hoje, sem pensar o outro lado, o lado do desenvolvimento, da inclusão produtiva, da participação dessas pessoas na economia, e para isso nós temos que repensar a economia. A ideia de economia criativa é justamente essa. Economia criativa não é só pensar um produto criativo, artístico, cultural. Economia criativa é, sobretudo, utilizar essa capacidade humana, a inteligência humana, a criatividade, que é uma característica da diversidade humana, para repensar novas formas de organização da produção, onde nós tenhamos condições de incluir essas pessoas, de gerar essa economia para essas pessoas, sem que para isso nós temos que competir, nós temos que destruir outras iniciativas. Nós queremos crescer juntos, crescermos de forma coletiva, para que o coletivo, a coletividade, ela possa superar as fraquezas do indivíduo nos momentos mais difíceis, como foi, por exemplo, o momento da pandemia. Se não fosse a nossa rede solidária, sem a menor dúvida, nós teríamos mais dificuldades junto a esses grupos. O trabalho, eu falei da dimensão da popularização da ciência, falei da dimensão da incubação, mas nós temos também a dimensão da aceleração. Nós criamos situações, momentos, oportunidades para que esses grupos eles possam ter contato com potenciais investidores, financiadores, doadores que possam ajudar nesse processo. Então, o trabalho de aceleração, a nossa peça-chave é a criação da Feira de Economia Criativa e Cidadania, que é um grande evento onde nós capacitamos os empreendedores durante todo o ano. E no mês de dezembro, como apoteose do nosso trabalho, nós fazemos no Largo Teresa Batista, que é um espaço que pode ser ocupado por até 2.000 pessoas, é o maior espaço no Pelourinho. Nós fazemos lá essa feira. No primeiro ano nós tivemos 25 empreendedores, no segundo 42, no terceiro 60 empreendedores mostraram seu trabalho e em 2019 cerca de 100 empreendedores mostraram seu trabalho na Feira de Economia Criativa. Para vocês terem ideia, nesse evento participaram 300 voluntários da construção desse evento, da Feira de Economia Criativa e Cidadania. Só de músicos foram 136 pessoas, entre artistas, músicos, cantores, artistas de teatro, que se apresentaram
durante a feira. Nosso objetivo final é criar um arranjo produtivo local, pensar um sistema local de inovação aqui que tenha essa marca. Agora, essa é uma construção de longo prazo e a apresentação desse trabalho nesse congresso nos ajuda nessa perspectiva. Então, portanto, muito obrigado, axé para todos vocês.